Muito boa tarde, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas por aí? Esse é mais um Oração-Ação, no qual temos o maior prazer de recebê-la, de recebê-lo. É o nosso cantinho, é o nosso momento de reflexão. Afinal de contas, não adianta viver, não basta viver, não nos ensina o viver, nem nos cura, exceto se nós sairmos da camada mais superficial. Na camada mais superficial nós somos pouco mais que animais, recebemos estímulos e damos respostas. Só refletindo é que colocamos entre o estímulo e a resposta um posicionamento, uma tendência. Honramos a nossa humanidade. Isso é valoroso, é isso que nos faz humanos, é refletir sobre a vida e dar respostas únicas, respostas nossas. Vejam o caso tão triste das vinganças. São inúmeras as relações entre criaturas que vêm entrando num círculo de vinganças mútuas que faz as pessoas alternarem-se na posição de vingadores e vingados, estacionando-se como, numa comparação triste, dois seres que, para serem maiores um que o outro, cortam as canelas um do outro. Claro que é uma ilusão, ninguém se torna maior cortando a canela do outro. E claro que nos fazemos menores ainda, porque assim como nós cortamos a canela do outro, o outro também nos corta a canela e nós vamos assim reduzindo-nos uns aos outros, a inimigos, reduzindo-nos a ódios, reduzindo-nos pela violência. É fundamental percebermos isso, esse emaranhado, esse círculo de vinganças mútuas, é esse diminuirmos-nos uns aos outros. Ao que temos reduzido nossas vidas. Como sair disso? Como nos transformar? Como fazer diferente de vidas anteriores se não lembramos o que vivemos anteriormente? Como poderemos nos melhorar se não sabemos a partir do que curarmos-nos, se não soubermos do que aprendermos, se não soubermos o que? Não é? Parece que o esquecimento de vidas passadas é contraproducente, é contrário à nossa evolução. Como nos conhecer se desconhecemos o que fizemos, que personagens encarnamos, que erros e que acerto cometemos? Vamos pensar sobre isso? O nosso roteiro de conhecimento, autoconhecimento e de estímulo à prática do bem é o Livro dos Espíritos. Hoje estamos nas questões 398 e 398A. Segunda parte do capítulo 7, a reencarnação. Vamos lá?
Esse livro tem uma estrutura única, é uma longa entrevista, 1019 perguntas e respostas, onde um ser muito inteligente, um educador, discípulo de Pestalozzi, grande propositor de reformas educacionais na França, professor Rivail, que adotou como pseudônimo Allan Kardec, perguntas que esse educador, que esse cientista, que esse autor de teses e de propostas de reforma da educação faz para espíritos de luz, através da mediunidade de espíritos sérios, de médiuns sérios. Vêm até ele espíritos de luz e que lhe dão as respostas mais inteligentes, mais pertinentes, mais estimulantes para qualquer pesquisador, investigador da realidade espiritual. Vamos lá? A questão número 398, Kardec pergunta assim: as tendências instintivas do homem, as suas tendências, são uma recordação do seu passado. Pelo estudo apurado dessas tendências interiores de cada um, pode cada um conhecer as faltas que cometeu? Vamos ver a resposta dos espíritos. Sem dúvida. Sem dúvida. É possível conhecê-las, as faltas que cometeu, mas até certo ponto. É preciso considerar o progresso que o espírito realizou durante o período em que ficou desencarnado, entre uma encarnação e outra, e as resoluções que tomou no mundo espiritual. Assim, a existência atual pode ser muito melhor que a anterior. Muito interessante isso, não é? Estudar as nossas tendências. Essas nossas tendências são formadas pelas nossas vivências. E especialmente as tendências inatas, as tendências mais profundas, inconscientes, muitas delas que emergem ainda na infância, na adolescência. Essas tendências falam de nós, falam de nossas vivências, dos nossos erros cometidos em vidas anteriores. Pense concretamente. Se você tem uma tendência a responder com violência ao que você percebe, ao que você entende ser agressões, essa violência instintiva fala muito de você. Se você é assim agora, imagine em vidas passadas. Não é? Se você tende a agredir, a desqualificar as pessoas à sua volta, aquela triste tendência de diminuir os outros para cultivar a ilusão de que nos aumentamos, isso não surgiu agora, isso vem sendo cultivado de outras vidas. As nossas tendências, inclusive positivas, falam de nossas vidas anteriores. Por que alguns de nós têm tanta facilidade para certas disciplinas, para certas atividades? Se somos
naturalmente bons em esporte, em matemática, em linguagem, em aprendizado de outras línguas. São inúmeras as capacidades e as potencialidades humanas, e aquelas para as quais não concorremos, aquelas que não são fruto de um esforço, de uma disciplina muito clara realizados nessa vida, mas que surgem ainda antes de realizarmos um esforço maior, claro, vieram de outras vidas. Todo efeito tem uma causa, toda causa é anterior ao efeito, e a causa anterior ao efeito, se não foi localizada nessa vida, só pode vir de outras vidas. Não é? Questão número 398. A nova existência que nós temos, por exemplo, a existência que nós vivemos agora, pode ser pior que as vidas anteriores, que as vidas passadas? Ou seja, o homem pode cometer numa nova existência faltas que não cometeu na existência anterior? E a resposta vem assim: isso depende do seu adiantamento. Se não souber resistir às provas, poderá ser levado a cometer novas faltas, que são consequência da posição que escolheu. Mas, em geral, essas novas faltas revelam mais um estado estacionário do espírito do que um estado retrógrado. Porque o espírito pode avançar ou estacionar, mas nunca retroceder. São conteúdos importantes que devem ser usados na nossa análise da atitude das pessoas à nossa volta, na análise da nossa própria atitude, na análise da vida. Essas decisões que tomamos hoje não representam, em essência, uma retrogradação, uma piora no espírito. Elas podem representar um estado estacionário ou o não avanço, o que já é muito ruim. Analise isso. Perceba o que acontece na vida das pessoas. Perceba que um alcoólatra que já teve muitos vexames pode produzir um vexame ainda maior sem que isso represente uma volta ao passado, uma piora do seu quadro, mas apenas um aprofundamento, um acirramento na sua doença, um acirramento dos sintomas, que inclusive vai levá-lo a ter maior consciência da sua doença. E alguns alcoólicos passam com os vexames, com a aparente piora do seu quadro, a tomar uma decisão pela sua cura. Às vezes precisamos de um sofrimento maior para despertar, não é? Questão número 399. As dificuldades da vida na Terra são, ao mesmo tempo, expiação das faltas cometidas no passado e provas para o futuro. Sendo assim, pode-se dizer que pela natureza dessas dificuldades, é uma decorrência da pergunta 398, pela natureza das dificuldades que nós enfrentamos agora, pode-se deduzir de que modo foi a existência anterior? Claro que sim. Ainda que não haja um automatismo,
ainda que esse estudo deva ser feito com bastante humildade e bastante cuidado, é possível, mas não obrigatório, que, por exemplo, almas que reencarnaram com limitações mentais, tenham usado mal a sua inteligência. Que pessoas que vieram com dificuldades em gerar filhos tenham desprezado a maternidade e a paternidade em outras vidas. É uma base sólida. A análise dos dias atuais, das nossas tendências e dos problemas que nos rodeiam, é uma base sólida para direcionarmos o autoconhecimento, para investigarmos o que fizemos de errado em outras vidas, como foram nossas vidas anteriores. Porque a nossa vida atual é a consequência de causas geradas por nós mesmos. As provas e as expiações vividas na atualidade são consequência de erros cometidos por nós anteriormente. Analise, investigue a sua vida, pergunte a si mesmo e ao seu anjo da guarda, especialmente um pouco antes do sono, sobre as dificuldades atuais, sobre as nossas limitações interiores e exteriores. Pergunte-se em decorrência do que essas limitações se apresentam na sua vida. Se elas são consequência de erros, de enganos, de crimes cometidos em outras vidas, os quais seriam a causa do que os problemas atuais são consequência. Seriam efeito do que aqueles erros, aquelas ignorâncias praticadas, vivenciadas, violências de outras vidas, são a causa. Há um encadeamento lógico de tudo o que acontece. Revela a filosofia e a ciência. A toda ação corresponde uma reação. A cada consequência pode-se e deve-se atribuir uma causa. E é o entendimento desse encadeamento lógico da vida, através da história, através da nossa saúde, através de tudo que acontece à nossa volta, o que nos vai dar responsabilidade. Responsabilidade é a maturidade para responder pelos seus erros. Busquemos essa responsabilidade. Busquemos essa consequência, essa maturidade. Estudando as nossas vidas agora, investigando e supondo os erros que cometemos anteriormente. Se você no seu trabalho, por exemplo, se depara como um professor, como psicólogo, como assistente social, como enfermeiro, como médico, com histórias de vida muito intensas em um certo campo, isso não vem à toa. Por exemplo, muitas situações de abuso sexual. Isso certamente tem a ver com as suas vidas passadas, quando não com essa própria vida, mas com vidas passadas, já que a lei de atração, a lei de sintonia faz com que nós vivamos, atraiamos os remédios e as lições mais necessárias. Vivamos hoje o que tivermos feito outros viverem em outras vidas. Não como vingança ou punição, mas que
para que consigamos nos colocar no lugar dos outros. De forma que alguém que cometeu violências pode receber essas violências não como punição, mas para que se coloque no lugar do outro. Um homem que oprimiu mulheres pode vir como mulher e pode receber violências para aprender a se colocar no lugar do outro, para entender que a mulher não é um ser inferior, para entender que o homem não tem direito de agredir uma mulher, e assim o rico em relação ao pobre, e assim o branco em relação ao negro, e assim o de uma nacionalidade em relação à outra, e assim também nas inúmeras posições de chefia e subalternidade, de comando e cidadania, nas múltiplas fragmentações. Precisamos aprender a nos colocar no lugar do outro, diz a psicologia, com a empatia, diz o cristianismo, Jesus, com a compaixão. Façam aos outros o que gostariam que os outros fizessem. Claro, viemos para desenvolver a capacidade de nos colocar no lugar dos outros pela boa vontade, pela lucidez. Esse colocar-se no lugar do outro só vem pela matéria, pela reencarnação, por encarnar na posição daqueles a quem prejudicamos, quando não temos boa vontade, quando não temos lucidez para respeitar, para empatizar, para sermos compassivos com aqueles que estão à nossa volta. Pense a respeito disso, meu amigo, minha amiga. A reencarnação é um mecanismo de estímulo à compaixão, de estímulo à empatia. Porque a empatia, o colocarmos no lugar dos outros, expande a nossa compreensão, expande a nossa fraternidade. É a grande chave da evolução da criatura humana. Aprendamos pela compaixão, sirvamos pela compaixão. Como cresce um homem que se coloca no lugar da mulher, uma mulher que se coloca no lugar do homem, um idoso que se coloca na posição dos jovens, uma pessoa de uma raça, de uma nacionalidade, de uma religião, de um partido, de uma ideologia, que consegue se colocar no lugar do outro. E como se perde no radicalismo e no fanatismo a pessoa que não admite outra posição a não ser a sua. Pense nisso. Busque outros pontos de vista. Cresça, aprenda e evolua. Muito bom? Vamos saudar então os amigos que estão estudando conosco hoje. Esther Ponzoni, Belinha Barbosa, Lurdinha Loureiro, Mônica Silva, Enir Cajazeira, a Mônica Silva lembrando sempre dos desencarnados, que eles recebam a nossa melhor energia de encorajamento, de lucidez, que conseguimos produzir pelas reflexões de hoje. Muito boa noite, Andréa Santos. Mônica lembrando também dos amigos encarnados. André Salvatore, Rita de Cássia Monteiro, Rosa Nepomuceno e Adelaide Dias. Muito bom, foi realmente um prazer aprendermos juntos. Amanhã, sábado, estaremos às 18 horas novamente nessa nossa prática, reiterando a nossa fé em nós mesmos, a nossa fé na vida, a nossa fé no Deus que habita o fundo do outro. Todos à nossa volta, tudo à nossa volta é criatura de Deus, é filha de Deus, é nosso irmão. Um grande prazer estar com vocês e até amanhã às 18 horas.